Começa na próxima segunda-feira a ação de ordenamento na região da Uruguaiana, no centro do Rio. Somente 75 ambulantes estão legalizados e autorizados a atuar no local. Adson Ramos. Olá, a partir de segunda-feira, 75 ambulantes que atuam na região da Uruguaiana passam a trabalhar de forma legal ali na região. Para conversar com a gente sobre esse processo, estamos aqui com o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio Entrevista. Vamos falar sobre esse processo e bater papo também sobre outros assuntos. Muito obrigado. Eu que agradeço, satisfação estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre a organização da cidade. Secretário, falando sobre a questão da legalização desses ambulantes que atuam ali na Uruguaiana, foram feitas operações, vocês identificaram 120 ambulantes que estavam aptos para esse processo de legalização, de formalização, mas 75 agora inicialmente vão atuar ali na região. Como é que foi feito esse processo de escolha? Perfeito. Destacar a importância, né, desse diagnóstico inicial da rua uruguaiana. A gente identificou ali muitas pessoas trabalhando na rua, uma parte delas, como você falou, passíveis de serem regularizadas, eram 120 pessoas trabalhando com produtos que são passíveis de legalização, e uma outra parte, né, que acaba sendo ali um polo de receptação de mercadoria furtada e roubada, especialmente celulares que são roubados na cidade, acabam indo para lá e sendo revendidos, né, e obviamente a prefeitura, com esse mapeamento, fez o encaminhamento para as polícias e não vai tolerar esse tipo de realidade. Mas para essas pessoas que estão em condições de serem legalizadas, nós fizemos um estudo no terreno, fizemos a medição do terreno e lá a gente vai regularizar 75 ambulantes, né, cada um tendo direito a um auxiliar. Então a gente está aí com uma política pública, né, que vai atender 150 pessoas ao final dessa conta, nesse início de processo de legalização. E essas pessoas vão receber o equipamento para trabalharem, né, as barracas, enfim, vão ter crachá de identificação, ou seja, vão trabalhar dentro da lei, dentro da regra que a prefeitura estabeleceu. Ali na Uruguaiana a gente tem a rua, né? A gente tem também o camelódromo, que a gente chama, que são aqueles estandes ali dentro, né? Aonde que vai funcionar? Como é que vai ser essa distribuição desses ambulantes ali naquela região? Perfeito. A gente pegou a rua Uruguaiana, né? A gente tem da Presidente Vargas até a Rua da Carioca, né? Onde esses ambulantes serão legalizados. Eles vão trabalhar entre a Rua Buenos Aires e a Rua da Carioca. Ali serão estabelecidas as pinturas no chão, né, de uma forma padronizada, e as barracas serão montadas ali. Do trecho da Buenos Aires para a Presidente Vargas, não haverá permissão para ninguém montar, e é justamente esse trecho que fica nas imediações do camelódromo, né? Justamente porque a gente também identificou alguns boxes do camelódromo que acabam servindo de depósito para mercadorias ilegais irem para as ruas. Então a gente já está também identificando esses boxes, fazendo esse encaminhamento para as polícias, para num futuro próximo a gente também entrar com a fiscalização dentro do camelódromo. Isso vai acontecer em breve também. Sim. Já há um trabalho, inclusive, de inteligência ali, para identificar quem está fazendo esse tipo de ação, cometendo o tipo de crime, né? Exatamente. Frisar isso, né? A Secretaria de Ordem Pública ela tem um setor de planejamento e um setor de inteligência, justamente para que as ações de ordem pública elas sejam pautadas em informações de inteligência e sejam sustentáveis, né? Então não adianta a gente fazer uma operação na Uruguaiana, a gente tem que entrar, fazer a ocupação com a Guarda Municipal e com a Secretaria de Ordem Pública, sem qualquer conflito e dando oportunidade de regularização de trabalho para aqueles que estão trabalhando ilicitamente. Então, a partir de segunda, a gente tem esses 75 que vão começar a ser, de alguma forma, assentados, disponibilizados ali, colocados naquela região de forma organizada. A gente ainda tem outros 45, se eu não estou errado na conta, que ficam sem local para trabalhar inicialmente, mas que poderiam, então, trabalhar de forma legal. O que vai acontecer com eles? Perfeito. Durante essa semana, nós já publicamos, né, a lista desses 75 que foram sorteados. Né, eles já tiveram a oportunidade de irem lá entregar os documentos, foram identificados. E aí, esses 45 que estão ali num cadastro de reserva, no caso de ausência desses 75, eles já estão na fila para receberem a licença, mas nós também alocaremos essas pessoas em outros locais da cidade. Então, elas estão entrando com pedidos individuais de licença e autorização e serão alocadas, né, dentro de uma regra, obviamente, de organização, mas serão contempladas também com a licença. Algum planejamento para que essas áreas onde esses ambulantes possam ser alocados
sejam ali na região do centro da cidade? A gente sabe que o centro, né, há uma possibilidade de reviver centro, de reviver Carioca, de ter mais movimentos em outros pontos ali da região central. Vocês estudam para que essas áreas sejam ali mesmo no centro? Sim, o centro é fundamental. Né? A gente tem algumas áreas que já existem feiras de ambulantes regularizadas, então a gente tem a Rua 13 de Maio, por exemplo. A gente tem a Feira Noturna da Lapa, que a gente também está olhando para essa feira com muito carinho, para poder revitalizá-la, para poder trazer mais movimento a ela. Então, são locais, né, que vão estar à disposição dessas pessoas para que elas, através dos nossos estudos técnicos do controle urbano, a gente consiga conciliar esses interesses, para que todo mundo que trabalhe legalmente tenha oportunidade de trabalho. Secretário, um outro problema que vem crescendo no Rio de Janeiro é a expansão das milícias, principalmente na Zona Oeste, e a gente vê que a Secretaria de Ordem Pública tem enfrentado principalmente um dos braços econômicos da milícia, que é a expansão irregular imobiliária na região da Zona Oeste. Já dá para fazer um balanço do que tem sido feito nesses últimos anos e quais são os próximos passos para os próximos meses em relação a essa ação criminosa que tem sido combatida com operações constantes da CEOP? Esse é um trabalho que, lá no início, né, em 2021, né, quando eu assumo a Secretaria de Ordem Pública, foi uma das missões, inclusive, que o prefeito Eduardo Paes me cobrou e me cobra até hoje, que é a questão fundiária. Né? Infelizmente, hoje a gente tem até a narcomilícia, né, que já é essa associação entre traficantes com milicianos, e uma das formas que esses criminosos têm de ganhar dinheiro é através da exploração ilegal do solo com o mercado imobiliário ilegal. Né? Isso, primeiro, coloca em risco a vida das pessoas. Então, essas operações elas têm como premissa preservar a vida das pessoas, mas, obviamente, asfixiar financeiramente essas quadrilhas. Então, desde 2021, né, foram mais de 3.300 operações de demolição, 70% em áreas que sofrem influência de crime organizado, milícia, tráfico, narcomilícia, e 55% dessas na Zona Oeste da cidade. E aí a gente está falando de Gardênia Azul, Muzema, Rio das Pedras, Terreirão, Paciência, Campo Grande, Cosmos, com um prejuízo financeiro de R$500 bilhão, ou seja, 500 milhões de reais, em parcerias, obviamente, em operações com parcerias com a polícia, com o Ministério Público. Por quê? Com esses três pilares: preservação da vida, asfixia financeira do crime organizado e ordenamento da cidade. Eu ia fazer uma pergunta para o secretário, porque todo mundo está me fazendo essa pergunta. Eu acho que é a pergunta que todo carioca tem que responder. Você vai no show da Madonna, secretário? Eu vou trabalhar muito no show da Madonna. Na verdade, a gente já está trabalhando. Né, é um trabalho, é um show fundamental para a cidade, né? A gente vai ter aí lotação nos hotéis máxima, turista, carioca, movimenta a economia, né? Então a gente está já com um planejamento muito robusto. A gente vai reproduzir, quase que reproduzir, né, seja que a gente pode falar assim, a operação do Réveillon no bairro de Copacabana, com operação conjunta com a Polícia Militar, com os outros órgãos, né? Então a gente vai ter lá um cuidado especial com o ordenamento, com a organização, com os acessos, meio de transporte. Enfim, a prefeitura está super preparada para que quem puder, né, curtir esse show. Da nossa parte, para a gente é muito importante a gente ter esse trabalho de ordenamento também. Então, antes da gente terminar essa semana, o bafafá era porque os quiosques também já estão se preparando. Todo mundo quer ganhar um dinheirinho, óbvio, com a passagem dessa estrela do pop pelo Brasil. Mas tem aquelas histórias de, tem uma festa privada, pagando uma quantia, fecha-se aquela região, aquela área ali do quiosque, o que pode, o que não pode e quais são os problemas que a CEOP vai ficar de olho ali durante essas operações. Como é um evento muito parecido com o Réveillon em termos de operação para a CEOP, então a gente já tem uma experiência nisso. Né? Então a gente faz aqui questão de repetir, é proibido, né, a utilização de quaisquer utensílios como cadeira, móveis nas areias, né? Então o quiosque ele pode utilizar a área concedida, né, que ele já faz a operação de mercado dele dentro do quiosque. Né? Além disso, é proibido, a gente vai ficar de olho. Né? A gente teve quiosques, inclusive, que foram multados e caçados durante o Réveillon passado por conta dessa ilegalidade. A gente sabe quantos, secretário? Nesse ano foram bem menos, mas no de 2022 para 2023 foram pelo menos 12 quiosques e barraqueiros que tiveram suas autorizações caçadas e receberam multas. E a mesma coisa vale para o barraqueiro de praia. Ele pode estar montado, ele vai poder trabalhar, mas ele não pode lotear a areia, ele não pode marcar espaço com cadeira e guarda-sol. A gente vai ter ações prévias, né? A gente vai estar numa semana de feriado com reforço nas praias também, já desde o dia 1º de maio, com o fluxo aumentando na cidade. Então a gente pede a colaboração, né, dessas pessoas que trabalham na praia, mas é proibido fazer a utilização da areia, né, com cadeira,
cobrar para utilizar areia é absolutamente proibido e a gente vai ficar em cima. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio Entrevista. E se você vai no show da Madonna, fica de olho para ver se não tem gente loteando a praia, como o secretário disse.